A postura do Flamengo nesta janela de transferência tem feito com que o clube perca tempo no mercado e talvez não consiga mais trazer reforços nesta janela. Vou estar falando sobre isso, o Flamengo que já perdeu a oportunidade de trazer alguns reforços. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho. É muito importante que você curta esse vídeo, porque quando você curte o vídeo, você mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante e ele manda para outras pessoas e assim o canal vai crescendo com a sua colaboração. Eu vou falar uma coisa para vocês, gente. É de graça. Quando você clica no botão de gostei, você mostra para o YouTube que esse vídeo é muito relevante. Esse é o canal Futebol Expressivo e eu estou todos os dias aqui falando sobre o clube mais querido e mais amado do Brasil. Então, faça parte dessa família, se inscreva no canal e não perca nada daquilo que estiver acontecendo no Mengão, gente. A gente sabe que o Flamengo está sempre cheio de novidade, é o maior clube do Brasil, independente do que falam. Para nós é o maior clube do Brasil porque está ali chamando a atenção de muita gente, sempre vindo novos torcedores e pelos títulos e pelas vitórias que tem desde que o clube foi formado. A gente fala sobre Edson Cavani, Cavani que estava sendo especulado no Flamengo, que o Flamengo poderia fazer uma proposta pelo jogador. O jogador tem vontade de jogar a Libertadores e acabou fechando ali com o Boca Juniors, gente. O Edson Cavani que poderia pintar no Flamengo. Eu não apoio esses jogadores vindo para o Flamengo, mesmo eles jogando um bom futebol, mas tem idade, gente, e custa caro. Jogadores que vêm direto da Europa, eles custam caro, o salário deles são altíssimos. Então foi bom ele não ter vindo para o Flamengo. A gente viu que o Grêmio está passando aí com o Luis Soares. Luis Soares que está fazendo de tudo para sair do Grêmio. É dúvida no jogo de quarta-feira, porque ele não quer atuar mais pelo Grêmio. Ele quer sair e tem o interesse de jogar com o Messi lá no Inter de Miami, o clube do Beckham. Então a situação de trazer jogadores lá de fora pode ter vários embrólios por conta da idade do jogador, alto salário e a situação que o Luis Soares tem feito no Grêmio, né? Imagina, o Flamengo traz um jogador de nome que se torna importante ali para o clube e do nada ele queira sair. Não seria legal. E, gente, falar sobre a situação de Wendel e Claudinho. As situações não estão legais. Já vou adiantar a vocês aqui que o que tem acontecido é o que a gente tem visto. Se tivesse legal, se tivesse facilitado as situações, os jogadores já estariam no clube. O Flamengo já estaria perto de anunciar, mas a verdade é que o Flamengo está muito longe de contratar esses dois. A situação do Wendel, gente. O Wendel tomou uma atitude que o jogador ele não poderia ter tomado essa atitude porque prejudica a negociação. Ele demorou para se reapresentar ao Zenit, numa postura de que queria ser negociado. E quando isso acontece, principalmente se tratando dos russos, que é um povo bem orgulhoso, faz com que eles fiquem irredutíveis e não queiram negociá-lo. Ele demorou para se reapresentar, ele que não ligou para o dia da reapresentação e foi bem depois. E isso prejudica muito. Os empresários do jogador estão tentando ali com o clube uma liberação, para que o Flamengo consiga negociar com o Zenit e está esperando ali o sinal verde. O Flamengo está esperando a aprovação dos empresários justamente para conseguir agilizar essa negociação. Estamos no dia 24 de julho. Hoje é noite do dia 24, amanhã já vai ser dia 25 e tá acabando a janela, gente. O Flamengo não pode mais perder tempo. E vou explicar também para vocês a situação do Claudinho, gente. A situação do Claudinho piorou. O Zenit voltou com aquele assunto de 30 milhões de euros e eles estão irredutíveis. O técnico do Zenit falou, ele é importante para o clube, ele é um jogador que faz a diferença e ele está nos meus planos. Não quer liberar o jogador. E essa informação eu havia trazido ontem. O empresário do jogador chegou na ESPN e falou, não teve progresso nenhum entre Flamengo e Claudinho e Zenit. Não teve progresso nenhum. E todo mundo, como não teve progresso se tudo estava indicando que eles iam fechar, que o Flamengo tinha chegado nos valores que o Zenit queria. E, gente, não foi bem assim. Essa informação é do PVC, que trabalha no Sport TV. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Se tivesse perto, gente, o Flamengo já estaria bem pertinho de anunciar o jogador. E a situação não tá fácil. O De La Cruz já não vai vir. O time lá da Itália, Lazio, vai comprar o jogador, vai pagar o valor da multa pro River Plate. E tem tudo para contratar o De La Cruz. O River Plate, que falou que não queria negociar com o Flamengo, estaria aberto a ouvir propostas de qualquer outro time, menos a do Flamengo, gente. Se fosse para vender para o Flamengo, seria no valor da multa e seria à vista. Claro que o Flamengo não aceitou. Então o Flamengo perdeu a oportunidade de contratar o De La Cruz. Outro jogador que poderia vir para o Flamengo, mas seria outra posição,
era o Lucas Veríssimo e tá indo pro Corinthians, jogador que não vai vir mais para o Flamengo. E agora a situação do Claudinho. A situação do Claudinho não tá fácil. E eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Em todas as negociações do Flamengo, eu nunca fico com a expectativa lá em cima. Porque o Flamengo, todas as negociações que o Flamengo entra se torna uma novela. A maioria, gente. Eu não sei nem como o Flamengo conseguiu contratar o Alan. O Alan estava naquela novela de que o Galo não queria negociar o jogador, de que o Galo estava irredutível, eles acabaram cedendo e o jogador veio para o Flamengo. Mas a posição mais carente que o Flamengo tem no momento não é nem volante, é meio atacante. É jogadores para jogar na fusão de Arrascaeta e Everton Ribeiro. Então o Flamengo precisa agilizar essas negociações e não olhar só para esses dois jogadores. O Flamengo precisa olhar para outros jogadores no mercado e entender que tem outras opções. Mas parece que não, se fechou só para aquilo e se não trouxer os jogadores vai ficar feio. Vai ter perdido muito tempo, amanhã já é dia 25 de julho. E você que está vendo esse vídeo agora, provavelmente já estamos no dia 25. Então o Flamengo está perdendo muito tempo. A gente fala sobre o Matheus Gonçalves, que foi oficialmente ali negociado para o Bragantino. O Flamengo fez uma jogada de mestre e renovou com o jogador. Tudo porque o Barcelona está de olho no jogador. E o Flamengo emprestou o jogador sem a opção de compra no final do contrato. E sim para o Flamengo conseguir dar rodagem para o jogador ganhar experiência no futebol profissional. Porque no Flamengo a concorrência é muito grande. Para conseguir espaço é difícil. Então o Flamengo emprestou ele ao Bragantino. O Barcelona, ao final desse empréstimo, tem tudo para fazer uma proposta e o Flamengo, que não é bobo nem nada, já renovou com o jogador. Ele vai para o Bragantino, joga, ganha mais rodagem no futebol profissional, ganha mais condicionamento físico, que o futebol profissional exige mais, e volta para o Flamengo ao final do empréstimo e tem tudo para fazer jogos pelo Flamengo ou já ser negociado para o Barcelona. Barcelona que tem vontade de fazer ali uma proposta pelo jogador. Gente, vou falar sobre duas situações que preocupam o Flamengo. Preocupam nós, torcedores, as pessoas que observam o clube e os jogadores que lá estão. O Everton Ribeiro e o Bruno Henrique. Vou falar primeiro sobre o Everton Ribeiro. O Dorival Júnior está interessado no futebol de Everton Ribeiro e o São Paulo pode fazer uma proposta. E o Flamengo, a postura do Flamengo em relação ao Bruno Henrique e ao Everton Ribeiro não é muito legal. O Flamengo está tão focado em trazer jogador que não está renovando com seus craques, que mantém o time ali em alta. O Everton Ribeiro está em seu último ano de contrato. Nesta janela agora ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. O Bruno Henrique é da mesma forma. Gente, o Flamengo quer conversar, sentar para conversar com esses dois jogadores após o final da janela. E eu não acho uma postura legal, tendo em vista que são dois jogadores que ainda jogam em alto nível, dois jogadores criativos que fazem a diferença no Flamengo e o Flamengo está enrolando para falar com eles, para sentar e conversar. O Everton Ribeiro interessa ao São Paulo. Se o São Paulo... Eu acho difícil dele sair para o São Paulo, mas vamos colocar num cenário onde cheguem os árabes, os caras que são os donos do dinheiro, e façam uma proposta para ele, ou pelo menos uma proposta de um pré-contrato com ele. O Flamengo não perderia a oportunidade de renovar com o jogador. E a gente sabe que as propostas dos árabes seduzem os jogadores. Porque eles têm muito dinheiro, conseguem oferecer ali salários altíssimos. Eles, quando os jogadores chegam lá, eles já dão casa para os jogadores, dão veículos. Eles compram o jogador com as ofertas individuais para eles e ainda conseguem tirar o jogador de qualquer equipe. Não sei se vocês estão acompanhando, mas o Mbappé recebeu uma proposta quase que bilionária ali para poder jogar pelo Al Hilal, o time do Jorge Jesus. Ele está negando, porque ele tem o interesse de continuar na Europa ali, jogando os jogos mais importantes do mundo. Mas a gente vê que o naipe dos caras, os caras podem contratar qualquer jogador que eles quiserem. Então o Flamengo está perdendo tempo, eu acho que o Flamengo está moscando muito nessa situação, porque além de não estar trazendo reforços, porque a situação de Claudinho e o Wendel tá se fechando, tá ficando difícil, o Flamengo pode perder ali seus craques. Bruno Henrique tem feito a diferença quando entra, quando tem a oportunidade de jogar, quando ele não tá lesionado. E o Everton Ribeiro a gente não precisa nem comentar, né? É um jogador de 34 anos, mas ainda tem um futebol muito refinado e faz a diferença no clube. Então a postura do Flamengo em relação a esses dois jogadores não é muito legal. Gente, o Flamengo treina. O Flamengo treinou hoje, na verdade, treina amanhã e amanhã de tarde viaja para Porto Alegre. Flamengo que vai jogar contra o Grêmio, primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Flamengo precisa ganhar, tá tendo esse imbróglio lá no Grêmio de não saber
se Luizito Soares vai jogar, se ele vai ali ser colocado para jogo pelo Renato Gaúcho, ele que tá fazendo pressão para sair do clube, tá uma situação muito chata entre ele, diretoria, treinador, tá muito chata a situação dele. O Renato Gaúcho, ele tem a vaidade dele, dificilmente ele vai botar um cara para jogar, um cara que esteja com essa postura. Então ele não entrando no jogo vai ser bom pra gente, vai ser um reforço pra gente. Pessoal, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho, clique no botão de gostei, isso ajuda demais, faz o canal chegar em lugares altos e você me ajuda muito. Esse é o canal Futebol Expressivo e eu estou aqui todos os dias informando vocês sobre aquilo que está acontecendo. Então é isso, tamo junto, valeu.